Não. Eu vi um comentário aí. ah, É um comentário errado. Não sei se é exatamente a meu respeito. Pode ser. Pode ser que não tenha sido. Mas em relação à questão de chamado, não. Eu acredito que eu tinha um chamado no sentido de pregação. Até onde eu entendia na questão da separação, evangelismo. Porque o Novo Testamento separa. Uma coisa é profeta, outra coisa é evangelista. O profeta que vai eventualmente bater de frente contra tudo aquilo que está de mal, vamos dizer, em uma ou em mais de uma determinada sociedade, ou determinadas sociedades, isso eu não encararia. Agora, pregar sim, tanto que quando eu desisti, eu continuei pregando. Eu desisti dessa parte. Falei, não, é muito difícil porque eu acho que vou ter que bater de frente contra pessoas que têm muitas informações. Num primeiro momento. Num segundo momento, não, vou continuar pregando e falando bem para as pessoas. Só que daí houve quebra ministerial. Disso, na verdade, até não desisti, eu não concordei com o ministério. De como ele era executado. Porque não fazia sentido se eu estou sendo. Se eu sou evangelista, a proteção tem que acontecer do jeito que eu pedi, né? Mas não é no sentido profético, eu não estava me sujeitando como profeta. Então havia divisão ministerial aqui, porque inclusive eu partia e parto da separação ministerial que é explicada, explicitada no, uh, no Novo Testamento. Os caras, porque eu ouvi um comentário, não, mas você não recebeu o chamado? Não. Para evangelista. O de profeta, se recebi, que eu não lembro de ter recebido, se recebi, desisti. Porque falei, não, a dificuldade é muito grande. Porque a questão argumentativa é muito complicada. Pelas questões argumentativas que eu havia enfrentado até 2016. Aí quando eu resolvi o problema, eu falei, pô, não dá, é muito difícil. É muito complicado. O que eu posso só fazer é continuar pregando. No sentido evangelístico. Até porque naquele ministério as dificuldades não eram tão grandes. Eu não sabia que eventualmente eles trariam depois as dificuldades para esse ministério, o que não fazia nenhum sentido. Que não tinha nenhum sentido pela possibilidade de risco. Aliás, nos outros ministérios já não fazia nenhum sentido também. Principalmente no outro ministério que eu já estava, mas que eu não pregava. Também não fazia nenhum sentido levar lá. Pior ainda quando levou. Já era muito ruim, mas também pior quando levou no ministério em que eu pregava. Em que, no geral, havia até mais, eram atendidas mais pessoas ali, e aí não se poderia. Daí eles falaram assim, mas se você eventualmente tem chamado, mas você desistiu, mas como é que você continuou o chamado? Porque eram funções diferentes. Acho que eles talvez não entenderam isso. Eu tinha desistido de bater de frente. Ou nem bater de frente, porque bater de frente não é uma ideia que eu iniciei. Né? Não, eu tinha desistido de bater de frente e ou de receber ataques. Porque a dificuldade até 2016 tinha sido muito grande. Mas eu falei, mas eu mesmo assim, apesar de não apesar de ter desistido, eu vou continuar falando sobre outras matérias. E fui atacado da mesma forma, o que não fazia sentido. O que não tinha sentido. Seja por desistência dessa parte do ministério, não totalmente, e ou por desistência do ministério, seja porque não se pode, no afã de atacar uma pessoa, atacar as outras. Não se pode tentar mentir contra uma pessoa e não fazer isso em off para colocar em risco as demais que podem acreditar e, portanto, gerar sofrimento externo. E sim, as pessoas ligariam porque iam perceber que as informações eram contraditórias e, na minha visão, já estavam até percebendo. Então é isso. Essa é a explicação. Descaracterizando essa questão aí da desistência. Mas não teve chamado? Não, chamado para uma coisa. Para outra, por bater de frente, eu tinha desistido. Porque era muito complicado. Porque eu pensei que o evangelista não teria tanto enfrentamento. E até na verdade, por isso que eu falo, não era para ter, porque a dificuldade, como diz Paulo, foi além da minha capacidade. Entendeu? Tinha essa também. Eu estava enfrentando, cara, isso aqui é além da minha capacidade, além da minha capacidade, além da minha capacidade, sempre sucessivamente. Então, falei, não tem sentido. Né? Isso, inclusive, na verdade, eu não desisti. Eu saí do ministério por não concordar. A minha própria fé no Novo Testamento diz que mentira é pecado. Eu falei, não, tá errado aqui. E se ia trabalhar com um tema que já seria complicado se trabalhado apenas com a verdade, mas que seria algo aceitável. Além disso, vão trabalhar com mentira. Eu falei, não posso aceitar mais. É tema complicado com mentira. Eu falei, não, pra mim é difícil. Não tenho como fazer isso. Aí que tá. Eu, sendo um evangelista, pra mim me trataram como profeta. E aí ficou tudo muito estranho, ficou tudo muito esquisito.
com dificuldades além da minha capacidade e provavelmente além da capacidade dos outros, apenas para deixar mais claro o que aconteceu. É isso aí. Esse é o esclarecimento. Mas não teve chamado? Não, são coisas diferentes. E aí o Novo Testamento explica isso daí. Por isso que eu falo, o Novo Testamento tem verdades. Uma coisa é evangelista, outra coisa é profeta, outra coisa é apóstolo, outra coisa é pastor, outra coisa é conselheiro, né? Outra coisa é mentor. Né? Algumas divisões são mais, talvez, divisões de igreja. Outra coisa é diácono. Aí são divisões eclesiásticas, mas que no final cada uma tem a sua função. E boa parte disso é explicado no Novo Testamento. Então tem coisas certas, na verdade. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma parte disso eu já tinha desistido. Falei, não, é muito complicado. E veja que aí que tá. O que eu desisti é o que aconteceu na minha vida. Tem sentido? Tem. Realmente não dá para aceitar. Não dá pra aceitar o que. Ou pelo menos se fosse para acontecer realmente, teria que ser em outro momento, teria que ser em outra circunstância, com outra aceitabilidade, não a trancos e barrancos, mesmo da parte de quem decide isso, do lado negro da força, já diria. Aí alguns conhecidos meus. Então, valeu, Deus é bom, apenas para deixar mais claro isso.